Em uma pequena cidade do interior, vivia um homem aparentemente comum. Ele era educado, gentil e sempre ajudava seus vizinhos quando precisavam. No entanto, o que ninguém sabia era que ele tinha uma personalidade dupla. Em sua mente, ele era um psicopata cruel e sádico, que se divertia em torturar animais e imaginava como seria matar uma pessoa. Ele mantinha essa parte de si escondida, mas não conseguia controlá-la por muito tempo. Um dia, uma jovem desapareceu da cidade e todos começaram a procurá-la. O homem psicopata estava entre os voluntários, ajudando a procurar a vítima que ele mesmo havia sequestrado. Ele sentia um prazer mórbido em estar tão próximo dos familiares da vítima, vendo a angústia e o sofrimento que causava. Porém, o seu plano foi descoberto pela polícia, que encontrou a jovem presa em uma sala escura em sua casa. O homem foi preso e a cidade ficou chocada ao descobrir que o gentil vizinho era, na verdade, um psicopata. As pessoas se questionavam como não perceberam os sinais antes e como poderiam confiar em alguém novamente. A partir daquele dia, a cidade nunca mais foi a mesma. As pessoas passaram a ser mais desconfiadas e a ter medo do que poderia estar escondido nas mentes de seus vizinhos. O homem psicopata foi julgado e condenado à prisão perpétua, mas o medo e a desconfiança que ele causou na cidade permaneceram para sempre. Apesar da prisão do psicopata, a cidade pequena não conseguia se livrar do medo e da desconfiança que ele havia deixado. As pessoas passaram a olhar com desconfiança para seus vizinhos e acreditar que qualquer um poderia ser capaz de cometer atos cruéis e violentos. Alguns meses depois, outro crime chocou a cidade. Uma mulher foi encontrada morta em sua casa e o assassino não deixou pistas. A polícia iniciou uma investigação e descobriu que a vítima havia tido uma discussão com um vizinho alguns dias antes. As suspeitas recaíram sobre o vizinho em questão, que era conhecido por ser um pouco estranho e solitário. Ele negou ter cometido o crime, mas as evidências foram se acumulando contra ele. A cidade ficou ainda mais abalada com a possibilidade de ter outro psicopata entre eles. O julgamento foi longo e tenso, mas no final, o homem foi considerado culpado pelo assassinato da mulher. A cidade ficou aliviada por ter encontrado o responsável pelo crime, mas a sensação de medo e desconfiança continuou. Com o tempo, a cidade voltou a se recuperar, mas nunca mais foi como antes. As pessoas ainda eram cautelosas e desconfiadas, sempre olhando por cima dos ombros para ver se estavam sendo seguidas. O psicopata original continuava na prisão, mas sua influência negativa na cidade nunca foi totalmente apagada. Apesar da cidade ter tentado seguir em frente, o medo e a desconfiança continuaram a atormentar seus habitantes. Outros crimes aconteceram, e a cada vez que isso acontecia, a sensação de vulnerabilidade crescia. As pessoas começaram a evitar sair de casa à noite e a não confiar em estranhos. Os vizinhos mantinham distância uns dos outros, e muitos deixaram de lado as interações sociais que antes eram tão comuns na cidade. A psicologia da cidade começou a mudar. As pessoas ficaram mais ansiosas e estressadas, e o sentimento de comunidade que antes unia a cidade foi desaparecendo. Os moradores começaram a buscar soluções para lidar com a situação. Muitos se uniram para criar grupos de vigilância, e passaram a fazer rondas noturnas pelas ruas da cidade. Outros contrataram empresas de segurança, e alguns até investiram em sistemas de câmeras de vigilância. Com o tempo, a cidade começou a se recuperar. Os esforços coletivos dos moradores para proteger uns aos outros ajudaram a trazer de volta a sensação de segurança e confiança que antes existia. Mesmo que o trauma do passado ainda estivesse presente, a cidade aprendeu a conviver com ele. Hoje, a cidade é uma das mais seguras da região. Os moradores ainda mantêm a vigilância e cautela, mas agora eles fazem isso com uma atitude mais positiva, trabalhando juntos para garantir a segurança de todos. A cidade aprendeu que, mesmo diante da adversidade, é possível se unir e superar juntos.